jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direitos. Na preparação para o 3º Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, um tema que chegou muito forte foi o tema do desenvolvimento, modelo de desenvolvimento. No Brasil, nós tínhamos naquele momento estourando várias obras, grandes obras de desenvolvimento, grandes projetos de desenvolvimento que faziam circular de um espaço para outro muitos homens, um contingente muito grande de homens para fazer face àquele canteiro de obras. Rondônia, por exemplo, foi um deles. Em geral, a 100 quilômetros da cidade, era um prostíbulo. Era do lado de igreja, era do lado da delegacia, era do lado de qualquer lugar. Eles não tinham local, não tinham medo, não tinham nada. Em qualquer lugar, você tinha um prostíbulo. Nós não estamos falando nada mais do que uma reprodução que vem ocorrendo de erros que vem sendo negligenciados por conta desse modelo que está vigente no Brasil há bastante tempo. Portanto, o primeiro grande direito das crianças em situações de grandes obras é terem um outro modelo de desenvolvimento implantado nos seus territórios. Um modelo que garanta condições, que garanta direitos humanos, que garanta a sustentabilidade, a autonomia, a participação social, a democracia, que são os valores que norteiam o Estado democrático de direito no Brasil. Vamos todos se andar, vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. Uma sociedade se mistura com aquele ambiente, faz parte daquele meio ambiente, aprende a viver com aquele meio ambiente, e aquele território passa a ser uma espécie de representação material do imaginário, da memória e do futuro. Isso é território. Eu, como jovem, sinto vergonha, porque isso é um absurdo. Um projeto desse que vem da nossa cidade, que esses governos, esses poderosos aí, dizem que é da nossa melhoria, infelizmente não estão tendo melhorias. O nosso Brasil, a nossa cidade, a família, está cada dia perdendo mais os nossos jovens para as drogas, os vícios, para a prostituição. Os grandes projetos têm essa lógica da desterritorialização. Por quê? Porque eles precisam criar uma outra forma de interação ali dentro. Eles têm que criar um outro território, território empresarial, em que a empresa passa a ser o centro e as pessoas todas giram em torno dessa empresa. Em que a prefeitura, tudo passa a girar em torno daquele grande projeto que movimenta milhões, bilhões de reais. Nós tivemos no começo do ano uma operação aí, desencadeada, em que 5 casas foram fechadas e que, através de um procedimento criminal conduzido pela Delegacia da Mulher, foi constatado e indiciado seus proprietários por exploração sexual, dentre outros crimes dessa natureza. Tudo veio a partir de uma outra situação flagrancial de uma boate em Vitória do Xingu. Hoje ela está fazendo 16 anos de idade, sem ter para onde ir, a família não sabe onde está. A promessa que fizeram para ela, que ela ganharia um bom salário e que iria ajudar a mãe, que ficou lá em Passo Fundo. Você conseguiu uma carona com quem? Com um homem que estava de moto. É? E ele te trouxe até onde? Para o Conselho Tutelar.
Tudo isso em razão desse acréscimo populacional. A comissão vem fazendo uma série de investigações em termos de uma série de ações preventivas, Carnaval, 18 de maio, férias escolares, e temos feito uma intensificação das ações voltadas para a questão de alguns locais que têm um potencial maior de vulnerabilidade aqui na região. Da comunidade de Belo Monte, que é uma comunidade que fica ali na balsa, na travessia de Vitória do Xingu para Natu. Essa comunidade, quando nós fomos lá fazer a investigação, a população nos disse que existiam lá 10 casas de prostituição ou 10 locais de prostituição. Então só uma comunidade teria a quantidade total de locais que existem na cidade de Altamira que são conhecidos. Você sabe qual é a causa que aumenta a prostituição na região? Eu acho que é a miséria, né? A falta de estrutura na família. As moças, coitadas, não têm condições de sobreviver e acabam se prostituindo. Então, a situação de vulnerabilidade dessas pessoas não é só aqui em Altamira. Se elas estão vindo para cá, elas estão vindo para cá com uma expectativa, né, de se prostituir numa obra, né, cuja demanda é inacreditável. Eu acredito que essa situação, né, de uma pessoa se colocar nesse trânsito, né, na busca de uma condição melhor de vida, para se prostituir numa situação dessa, é porque realmente a vulnerabilidade no local de origem deve ser extrema. Esses dois grandes cabarés que se instalaram aqui, eles já vêm lá do outro projeto, relacionado a esse comércio, aonde tem um pacote de construção de barragem, eles vêm e se alocam ali para garantir o comércio da prostituição, de violação de direitos humanos, do tráfico, de tudo que é de violação. As 3 que estavam no quarto pediram ajuda. Tirem nós daqui, porque nós estamos sofrendo ameaça de morte. Como foi que você conseguiu fugir desse lugar? Era de noite, eu saí. Daí eles não viram, eu peguei e saí. Daí eles foram atrás de mim, um piá falou que ele tinha dado de mim com uma arma. O trabalho escravo contemporâneo, ele está ligado à ofensa, à dignidade do trabalhador, né, como pessoa humana, e nesse sentido eu quero dizer a dignidade do trabalhador, poder escolher o seu trabalho, poder sair do seu trabalho, poder escolher o seu destino, né, isso é dignidade. E o trabalho escravo tem que ser repensado pela Câmara dos Deputados. Seria importante essa inclusão da violência, da exploração sexual no delito de trabalho escravo. Chegamos lá, era totalmente diferente, as coisas, tudo totalmente diferente. E não dava pra gente fazer nada, tudo que a gente fazia levava multa, se era alguma coisa de errado. A gente tinha meia hora para dormir de madrugada, porque eles apagavam a luz, um calorão, os mosquitos, tudo. E daí, daí de manhã, se a gente ficasse conversando, era multa. E se a gente ficasse conversando até às 6 horas, eles levantavam cedo, ligavam todas as máquinas e acordava nós. Era uma tristeza mesmo, eu mesmo. O que você acha sobre o tráfico de pessoas? Muito errado, né? Da parte de quem faz, que não deve ter nenhum sentimento, não deve ter nada, porque traficar uma pessoa é mesmo se colocar. Talvez a pessoa nem se coloque num lugar, traficar outra pessoa, não sabe, porque sabe que vai passar. A pessoa não vai ficar feliz, ela vai ficar triste, com certeza. Eu me sentia presa, sabe, fechada, assim, não tinha como você sair, nada, trancada. Não tinha como a gente sair na rua, nada. A gente tinha que pagar lanche, o dinheiro da gente já não tinha o que comer. Você ficava trancada lá? Ficava num quarto, não tinha janelas, já era fechada as portas, tudo fechada com cadeado. Já era custo de uma pessoa que não tem nada a ver, que não sabe da situação. E aí isso é visto como uma total falta de respeito com o ser humano, né? Qual é a função de um conselheiro tutelar em um caso desse? É aquele que está aqui para cumprir o que diz o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei foi criada uma lei federal, 8.069, e que está aí para proteger crianças e adolescentes. A atuação do Conselho Tutelar é procurar os meios legais e formular a denúncia. O que eu fiz enquanto conselheira? Primeiramente, eu ouvi a vítima, ou seja, adolescente. Depois encaminhei ela para a Superintendência de Polícia Civil de Altamira, onde ela foi ouvida por 2 delegados
E daí por diante ela ficou em proteção, enquanto a polícia fazia parte dela. A polícia que deflagrou a operação, a polícia que prendeu os envolvidos, os acusados. A adolescente esteve presente para mostrar o local, para que pudesse pegar os seus pertences, e 2 conselheiros estiveram junto para que pudesse resguardá-la, tanto da imprensa quanto de outras pessoas. Então o papel do conselho é proteção total em relação à vítima naquele momento, para que ela não seja submetida a constrangimento, a outras coisas a mais. Mas nós temos denúncias da população, locais que ficam nos arredores das escolas, locais que ficam próximos de residências coletivas de trabalhadores, bares, casas de espetáculos e hotéis, né? E também uma articulação muito grande no município entre o tráfico e consumo de droga e a questão da violência sexual. Então nós não podemos falar de uma intervenção sobre a exploração sexual sem falar de uma intervenção sobre o tráfico e o consumo de droga. No momento que uma adolescente ela se vê na vontade, naquela imensa vontade que bate aquele desespero em querer usar a droga e não tem dinheiro, ela vai vender o corpo. Então, da droga, ela passou para a prostituição. Nós não temos um abrigo decente para atender as mulheres vítimas em situação de violência. Tanto é, procuradora, que quando as mulheres foram apreendidas, a senhora sabe onde elas foram, né? Elas foram para a frente da Norte Energia. Mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil é um país de contradições porque é um país que exporta pessoas, né, nesse tráfico para exploração sexual. Isso é uma coisa inaceitável para um país que se coloca, né, em pleno desenvolvimento, que se coloca, né, que se pretende colocar no mundo ao lado de países desenvolvidos. O Estado brasileiro tem uma dívida imensa ainda com ela, porque a nossa região ela é palco, sempre foi palco de grandes projetos. Para você, o aumento da prostituição tem a ver com Belo Monte? Tem sim, com certeza. Mas nós sempre alertávamos, né, e continuamos dizendo que essas grandes obras, as mulheres e as crianças, elas são as mais vulneráveis nesse sentido. As obras se instalam com autorização governamental para se instalarem a partir de um relatório de avaliação de impacto que considera principalmente o impacto no meio ambiente. Ela não considera o impacto social e que ações a empresa vai desenvolver para reduzir esses impactos sociais. E isso é fundamental, né? Essa avaliação, esse estudo prévio com a população local, né, com as universidades locais, de quais são as ações que podem reduzir esse dano, é fundamental. Os acordos econômicos vêm lá de cima, eles descem abaixo, e a força que determina. Não é à toa que em Tapajós estão usando a força militar para fazer os estudos. Estão tendo que usar o Exército, a Força Nacional para fazer os estudos. Estudos esses que deveriam ser feitos com a comunidade. Em primeiro lugar, como é que vai fundamentar esses estudos? Como é que vai interferir no seu território? Como é que você vai participar desse processo? Isso está na legislação internacional, isso está na Constituição. Isso é garantia de direito, né? Mas nada disso foi observado. E esses projetos são marcados pela imprevisibilidade dos impactos. Você não tem como garantir uma previsão certa dos impactos que vão ser gerados se você não tiver um estudo continuado e permanente dos impactos para saber quais são as mudanças e as dinâmicas que se colocam na população que está sendo impactada, no caso aqui da criança e adolescente. Eu gostaria de ressaltar também que no tocante às investigações quanto à exploração sexual, no ano de 2010 ao 2011, nós duplicamos o número de procedimentos, principalmente quanto às portarias. 2011, 2012, nós quadruplicamos. Ou seja, além das denúncias terem aumentado, os crimes aumentaram também. Apesar de ter quadruplicado o número de procedimentos, as equipes de policiais diminuíram. A usina de Belo Monte trouxe alguns transtornos para a cidade, mas o governo brasileiro, de certa forma, não se preparou para dentro desse empreendimento. Porque os órgãos responsáveis pela fiscalização, inclusive de toda a problemática que vem junto, desmatamento e etc., os órgãos aqui não têm condições de atuar. E existe um projeto de lei tramitando na Câmara com relação ao adicional de fronteira, que está previsto isso, para locais de fronteira ou de difícil provimento, que é o caso de Altamira.
É um projeto de lei, eu vou passar aqui, 4264, que está na Comissão de Trabalho desde dezembro de 2012, a expectativa era que fosse aprovado no final do ano passado, mas não temos notícia. Vou pedir, então, encarecidamente aos senhores deputados que, se puderem, nos apoiar, porque hoje a nossa realidade é difícil por conta disso. Não é só a Polícia Federal que sofre com isso, os demais órgãos também, INCRA, mais, CNBio, todos os outros também passam por essa problemática. Inclusive, essa de lei que está tramitando no Congresso, ampliar para que em áreas onde haja projeto do pacto, haja um incentivo no salário dos servidores para que eles possam querer ficar nesses locais. Porque senão não é somente a polícia, também a universidade sofre uma questão, a FUNAI sofre uma questão, o ICMBio e banco sofre a mesma questão, não querem porque não sabem que a condição aqui de vida é terrível. Uma outra questão, a rede socioassistencial do município, estou falando de CREAS, CAPCIA, ECOM, sofre o mesmo problema, mas é com relação à disparidade de salários entre o que um psicólogo, um assistente social recebe pelo município e o que ele pode receber através de uma empresa, dentre as várias empresas que existem aqui. Chega a receber 4 vezes mais do salário que ele ganha no município que ele pode ganhar com as empresas. Portanto, hoje o município não possui psicólogo e assistente social para poder atender a rede socioassistencial do município, porque não consegue pagar e nem chegar próximo do que as empresas pagam aqui para custear a vida desse trabalhador. Nós sabemos a quantidade de pessoas que vêm para Altamira, a situação dos trabalhadores no canteiro, então são muitas pessoas e a gente sabe que onde existe uma obra pela magnitude dessa, esse tipo de situação ela vai estar presente. É preciso também ter um lazer para esses homens chegam de um lugar para o outro em espaços completamente vazios, não tem nenhum espaço de lazer, então o único lugar de lazer é o bar no final de semana com meninas, com mulheres, com o sexo pago. Condições de trabalho, condições de levar suas famílias, então o que nós vimos é que era determinante o fato dos homens não trazerem suas famílias para esses espaços, eles vinham sozinhos, e custavam muito, inclusive, para voltar para as visitas. Haja um monitoramento mais eficaz das áreas no entorno da região onde são os canteiros de obra, porque nós não temos ainda um acesso livre e, obviamente, uma possibilidade de fazer um monitoramento, e gostaríamos de estar tendo essa articulação com o responsável direto para que ele pudesse também cumprir com as medidas necessárias para esse enfrentamento. A gente entende que o governo federal, se entende que essa obra é prioritária do PAC, também tem que trazer os seus próprios órgãos aqui para cá e enxergar esses órgãos de uma maneira especial, reestruturar esses órgãos e, de alguma forma, possibilitar que o nosso trabalho seja melhor desenvolvido. Pensar outras propostas para especialmente para os adolescentes, e para os adolescentes, de oportunidade, de inclusão em atividades socioprodutivas é fundamental. Então, por isso é muito importante que o Estado venha a Altamira, ver pessoalmente, eu digo Estado, estou dizendo governo federal, para ver o que está acontecendo aqui. Semana, talvez na outra, a gente vai estar finalizando e apresentando o relatório final que o projeto do qual eu sou dos coordenadores da UFPA fez. Esse projeto fez uma pesquisa de 6 meses aqui sobre a questão da violência sexual no município de Altamira e mapeamos os locais onde existe abuso e exploração sexual na cidade de Altamira. E aí vamos deixar também para a CPI tanto a questão da situação quanto a questão dos locais onde existe a violência sexual no município de Altamira. A sociedade brasileira está descortinando um crime que está camuflado, escondido, travestido, inclusive, por outras modalidades criminosas e que, infelizmente, nós estamos ainda muito atrasados no enfrentamento desta prática que agride, que atenta contra o bem jurídico mais importante, que é a vida humana. Que até o momento, como já foi dito aqui, as condicionantes que o próprio IBAMA deu a licença de instalação, muitas delas não foram cumpridas. As condicionantes do EARIMA têm que ser cumpridas, senão a obra tem que ser parada. Porque isso é a lei. O que chama a atenção nesse caso, e diversos outros casos, é a disparidade entre a atenção que se dá para o planejamento do setor elétrico e para a centralidade e preocupação com a obra e a dificuldade que nós temos de estruturar um sistema básico. Nós estamos falando aqui de um CAPS, nós estamos falando de uma delegacia da mulher, nós estamos falando de contingente da polícia. Usinas do Rio Madeira, energia na geração de riquezas. Riquezas para quem? Ficaram com nossas
famílias, conosco, para nossas crianças, para o nosso futuro? Não. E é importante que a gente possa aprofundar esse debate, mesmo na tragédia, porque isso tem um efeito pedagógico. Todos nós, Ministério Público Federal, tem 14 ações para tentar garantir o acautelamento desta insanidade que é o modus operandi desse projeto. Um fluxo migratório, como disse o deputado Zé Augusto, de 20, 30 mil pessoas para uma região, coisa que deveria acontecer em 10, 15 anos, acontece em alguns meses, e o número de polícia é mesmo diminui, como ouvimos aqui, o número de assistentes sociais, a rede de proteção, o número de médicos, de hospitais, de escola, de vicinal, de investimento é o mesmo, porque é fácil o raciocínio. São milhares de pessoas que migram, atraídos pela visão deturpada do desenvolvimento, entre aspas, do crescimento econômico, que ninguém pode ficar para trás, e todas as vozes que se levantam no sentido de tentar dizer, calma, este padrão de desenvolvimento nós não queremos, porque nós já vimos isso acontecer na Amazônia diversas vezes. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direito. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz.